bem-vindos a mais um Pod Saúde FI. Que alegria tê-los conosco aqui no nosso canal. Já te lembra, muito importante que você ative as notificações, que você curta, que você compartilhe, claro, se inscreva aqui no canal do Pod Saúde FI, que tem muito conteúdo já muito interessante pra gente compartilhar com os amigos, com quem a gente conhece, porque além de útil, é muito relevante e necessário esse conteúdo que a gente traz aqui, convidando profissionais de saúde. Eu sei que vão fazer a diferença com essa nossa conversa aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Era um tema que eu queria muito trazer já há muito tempo, desde o início, do podcast. E a gente convidou uma profissional renomada aqui de Teresina, que é a psicóloga Sara Damasceno. Doutora Sara, obrigada pela presença, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, aceitar esse convite, contribuir com a tua audiência, com as pessoas que te assistem. Doutora Sara, essa preocupação com a saúde mental, a gente ficou até meio lugar comum, a gente diz assim, depois da pandemia a gente ficou mais preocupado, as pessoas ficaram mais depressivas, o mundo, a OMS teve que lidar e acender essa atenção nas pessoas, dessa preocupação com o interno, com se conhecer, como saber se tratar. Isso é fato. Dá para repercutir isso claramente nos consultórios, né? Com certeza. Após a pandemia, a gente teve uma explosão de pessoas buscando isso, porque a pandemia ela te traz o desconforto que muito da vida da gente deixa a gente nesse automatismo e colocando todos esses problemas para debaixo do tapete. A gente vive uma vida hoje, Nádia, onde as pessoas elas estão muito automatizadas, tentando buscar coisas que nem elas mesmas sabem o porquê estão buscando. Isso vai gerar estresse, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar padrões depressivos e a pandemia vem e diz stop. Para tudo. Para tudo. Então, todo mundo ficou sem saber o que fazer porque não tinha âncora, não tinha realmente um propósito do porquê eu tô aqui. Eu tô me vendo, eu tô me entendendo. Então, realmente, os consultórios, eles explodiram de pessoas buscando processo terapêutico. Quando vai assim para esse stop, para esse para, aí eu me vejo trancada em casa, convivendo 24 horas com as pessoas que eu já convivi, mas não era com tanta intensidade. O que eu quero exatamente? Para onde? E agora? Sou eu comigo mesma, é mais ou menos isso que aconteceu? É, mais ou menos isso. E não é só as pessoas de casa, mas essa convivência com você. A dificuldade que a gente tem de se enxergar, porque muito do teu relacionamento com o outro, do nosso relacionamento com o outro, está vinculado a como a gente se relaciona com a gente. Então a gente só projeta, só espelha. Então quando a gente começa realmente a se relacionar na presença, sem as distrações, a gente observa aí, peraí que tem muita coisa aqui que eu não tô olhando, que eu só tô ali tentando dar um jeito de manter. E aí isso dá uma explosão emocional. É como se fosse uma pia que ela tá entupida e tá quase transbordando. Então a pandemia vem e transborda tudo isso. Doutora Sara, vamos falar então sobre esses padrões, de algumas doenças mentais que ficaram mais evidentes depois da pandemia e que realmente preocupa, porque a gente sabe que o psiquiatra está preocupado, que a família está preocupada, o psicólogo está preocupado. A depressão, Vamos aqui ser bem educativos também nesse contexto da nossa conversa. Que sinais ela dá? Que momento é aquele momento que o profissional de saúde diz, ei, você precisa dessa âncora, você precisa desse processo de autoconhecimento, você precisa parar esse olhar, você precisa melhorar seu interior. A depressão, na verdade, ela é um sintoma da tristeza que está em demasia, que está de forma muito mais alterada. Então, ela está contínua. Então, quais são os sinais da depressão? É quando você não tem mais ânimo para a vida, quando você não consegue fazer algumas coisas que você gostava de fazer de forma mais leve, mais tranquila, quando você sente dor no corpo. O corpo está muito ligado a esse processo de depressão. Quando você não consegue mais ter gosto nas coisas, é como se a sua vida ela ficasse sem cor, sem atividade, você não consegue mais se relacionar com as pessoas de forma leve, você sempre está achando que algo está contra você, você está chorando muito ou mesmo com uma dificuldade de se expressar muito grande, você sente mais ataque cardíaco. Então são várias situações e sintomatologias que a depressão traz, mas principalmente uma angústia muito grande, uma dificuldade de se encontrar, de se perceber. Essa angústia, ela é notada
e esse comportamento todo, né, da tristeza, da falta de vontade de viver situações, de se relacionar, ela é notada por outras pessoas? Porque muita gente que diz assim, meu Deus, fulano estava depressivo, eu nem notei. Né? Isso acontece. É porque, na verdade, a gente está acostumado a viver depressivo. É o que eu sempre estou falando. A gente busca o processo de autoconhecimento para te tirar de uma depressão ou de uma ansiedade, mas na verdade a gente já está depressivo há muito tempo, porque a gente sempre está fora, querendo fazer o que o outro quer, o que a sociedade quer, o que o padrão da beleza quer. Então a gente já está numa perspectiva onde a gente sempre está bem triste, tentando ficar feliz a partir do que as outras pessoas querem de nós. As pessoas, elas têm dificuldade de notar que as outras pessoas estão mal ou com depressão, porque elas não estão nem se enxergando, elas não conseguem enxergar o outro. Então tá todo mundo muito nesse automatismo e não consegue se perceber. Quando a depressão ela começa a ficar num nível bem maior, aí sim a gente começa a notar. E esse nível já é um nível que já é grave, a gente tem mais dificuldade de tratar. Se a gente começasse a se perceber antes, eu sempre trago aqui essa perspectiva do autoconhecimento, da terapia, como um processo preventivo e não um processo onde a gente vai lá só para resolver o problema da depressão e da ansiedade. Ansiedade, pessoal, depressão, são facetas que sempre vão ser normativas dentro do nosso contexto humano. Nós vamos sentir algum processo depressivo ou algum processo ansioso. O que a gente precisa? Aprender a gerenciar esse processo. Aí é que tá o pulo do gato, né? Digamos assim, porque as pessoas, como já estão muito acostumadas, automatizadas, como você disse, para ela entender a necessidade, né, da terapia, e isso é muito importante que a doutora Sara trouxe aqui para a gente, né, de forma preventiva. E aí a gente diz assim, gente, todo mundo precisa de terapia. É por aí? É por aí. Todo mundo precisa de terapia. Eu sempre gosto de comparar a terapia com a atividade física. Hoje você contrata um personal, mesmo que você saiba treinar, porque ele é uma pessoa que está ali te ajudando a se ajustar, a tua postura, entendendo como é que tu funciona de uma forma mais assertiva, porque ele estudou sobre isso. O processo terapêutico é da mesma forma. É um processo onde você tem uma ambiência que você consegue se enxergar por uma pessoa que é treinada para isso, que entende mais disso do que você. Esse processo ele tem que ser contínuo. É um processo onde a gente vai entendendo quais são as nossas demandas, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos dons, as nossas aptidões, e a gente vai buscando e lidar com isso diante da vida. Até porque, Nádia, a vida da gente não é um processo onde vai ter só coisas boas ou só coisas ruins. A gente sempre vai estar passando por desafios. Como a gente passa por esses desafios? Tendo uma mentalidade mais assertiva, tendo ferramentas onde a gente consegue lidar com isso da melhor forma possível. A gente falava agora há pouco da depressão e a ansiedade, né, como padrões naturais, né, digamos assim, até da funcionalidade do nosso corpo e da nossa mente. Mas isso não pode ser normatizado, né? Sim. E a gente tem aí, falou um pouco da depressão, a doutora Sara queria descrever a ansiedade, né? Até aquele lugar comum ficou, a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro, né? E o estresse é excesso de presente. Na verdade, a ansiedade é como você bem falou, a ansiedade ela vai estar na expectativa que você tem de algo. Mas a ansiedade ela é traduzida mais no corpo. O que acontece quando você está ansioso? Você geralmente tem a musculatura enrijecida, você fica com palpitação, você começa a ficar mais hiperativado. É como se sempre você estivesse ali, pronto para resolver alguma questão. Estado de alerta. E estado de alerta sempre. No teu cérebro, isso vai ser ativado pela amígdala neuronal, onde sempre você vai estar como se você estivesse matando um leão. Tá chegando um leão e eu voltei aqui que matar ele. Então, esse estado, apesar de ser um estado natural, porque isso ajuda a gente a resolver alguns problemas, quando ele está demasiado, ele nos prejudica. Ele tira a nossa saúde, porque a gente não pode ficar achando que tá matando um leão a cada experiência. Só que à medida em que você vai hiperestimulando sempre no estresse, a sua mente ela se condiciona a ficar estressada.
estressada. E existem outros sentimentos que vão trazendo esses padrões. A gente tem o medo, que paralisa muitas vezes. A gente tem a raiva, né? A culpa, o sentimento de estar interpretando a vida como se fosse algo muito difícil, muito ruim. Por isso que a gente sempre tem que estar observando quais são as nossas crenças. Qual é a nossa crença em relação ao nosso trabalho, a nós mesmos, a nossa família, ao dinheiro, ao relacionamento? Porque essas crenças vão me ajudar a interpretar e reagir em relação a algumas situações que eu vou passar diante desse processo. Então, se eu tenho uma crença positiva em relação às situações, mesmo que eu esteja passando por dificuldades, eu vou conseguir resolver isso de uma forma muito mais tranquila de quando eu estou passando pelo medo, pela culpa, pelo ressentimento, pela raiva. Ah, Sara, e será que um dia a gente vai conseguir deixar de sentir isso? Não. Por quê? Porque nós somos humanos. Sim. Mas a gente pode adquirir a habilidade de passar pelo medo de forma mais tranquila, sem ele nos paralisar, de passar pela raiva de forma mais tranquila, sem gerar tanta agressividade, impulsividade, de passar por vários sentimentos de uma forma onde a gente vai autorregulando cada um deles. E aí, pra gente fazer isso, eu sempre gosto de falar uma palavrinha que ela é bem mágica nesse momento. A gente tem que entender que aqui a gente está treinando. A gente está treinando passar pelo medo. A gente está treinando passar pela raiva. A gente está treinando passar pela angústia de uma forma mais leve. Porque a gente está saindo, Nádia, de uma cultura, de um sistema nervoso mais animalesco, onde a gente sempre estava na luta e na fuga. Agora a gente está aprendendo a utilizar o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro onde a gente raciocina, escolhe, tem um poder de escolha muito maior. E isso não é colocar a razão sobre a emoção. Não. Isso é a gente atrelar os dois. Porque eu não posso passar pelas minhas emoções. Uma das maiores dificuldades das pessoas é que elas não querem assumir que estão com medo. Elas não querem se vulnerabilizar. E aí, isso não adianta. Eu preciso ser forte. Eu quero estar sempre forte. Os outros não podem me perceber frágil. Isso é uma demanda, porque nós somos frágeis em algum momento, nós não somos perfeitos e a gente sempre está querendo maquiar esses processos. E aí o que isso vai acontecer? A gente sempre vai estar na demanda de não ser descoberto. Eu não posso ser descoberto. E aí isso vai sempre, eu vou ficar na tentativa de eu tenho que ser perfeito. E a gente não é. O que a gente precisa fazer? Tem um processo de autoconhecimento profundo, onde eu me olho e eu assumo quem eu sou. Como é boa essa aula, hein? Fica prestando atenção e aí a vontade de conversar vai longe. Aí, dentro dessas propostas de aprofundamento no conhecimento, do autoconhecimento, a gente tem o Mindfulness, que você é conhecedora, né, e é defensora dessa técnica, que é uma técnica de meditação de atenção plena. Isso. Como é que o Mindfulness pode ajudar essas pessoas? Aqui, dicas práticas para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast. O Mindfulness, ele é uma técnica que foi extraída do budismo, só para as pessoas que estão assistindo elas entenderem. E ela traz uma perspectiva científica, onde um médico, ele fez exames em pessoas que tinham dor crônica, ansiedade, depressão, ele fez um eletrocefalograma e ele percebeu que existiam áreas específicas do cérebro que eram ativadas por essas pessoas. Quando ele começou a praticar o Mindfulness, que significa a atenção plena, eu estar presente no aqui e agora, ele percebeu que outras áreas mais saudáveis do cérebro eram ativadas e conseguiam ter respostas mais assertivas. E por que eu amo Mindfulness? Me tornei instrutora de Mindfulness. Porque o Mindfulness, ele te dá poder de escolha. Eu tô com raiva porque eu saí de casa e alguém bateu no meu carro. Eu fiquei muito chateada em relação a isso. Mas isso foi cedo da manhã. E aí eu tenho todo o resto do dia pra ser criativo, simpático, gente boa, fazer tudo. Aí 6 horas da tarde eu tô preocupada com aquilo. O Mindfulness, ele... Ok, bateram no meu carro, esse é o momento presente. O que eu posso fazer para resolver isso? Fiz o que eu podia resolver naquele momento e vou buscar fazer as minhas outras coisas. Se demora aquele tempo eu tentando resolver aquele problema, eu estou ali. Eu não estou nas outras coisas. O que faz a gente ficar ansioso, o que gera demanda de ansiedade é a gente ficar toda hora na nossa cabeça com 1 milhão de coisas que a gente vai ter que fazer.
isso nunca vai parar, porque a gente está sempre cheio de atribuição. Respirar é uma âncora, oxigena o cérebro, ativa outras áreas do cérebro, então a gente consegue ali ter uma maior possibilidade de agir de forma mais assertiva. Segundo ponto, utilizar o corpo como âncora. A gente não pratica mindfulness, meditação, só parado. A gente pode praticar fazendo atividades. Então, quando você vai para uma academia e você fica lá treinando, ativando a consciência corporal, você está praticando mindfulness. Até embaixo do chuveiro, aquela aguinha caindo ali. O som, o ambiente. Você pode utilizar também ele como âncora, perceber o som, entender o que ele te traz. Porque o mindfulness nada mais é do que você acolher o presente como ele está acontecendo. Ele está vindo, então vem. De fato, né? Ele tem que aprender a respirar e tem que se sentir no momento presente. Muitas meditações guiadas, por exemplo, elas te trazem para isso. É um bom exercício, né? Começar de repente ouvindo ali uma meditação guiada e seguindo os passos. Dá um conforto, realmente. Para quem é iniciante, é muito bom que sejam meditações guiadas, porque a nossa mente vai começar a falar um monte de coisa como ela sempre fala. Então, quando eu tenho uma pessoa guiando, me ajuda nesse processo de me manter com a âncora, lembra? Sempre a âncora, de te trazer para aqui. Agora. A gente pode dizer que o mindfulness, ele ajuda em processos de cura, ou de doenças emocionais, ou de doenças físicas, a ajudar. Não é curar exatamente, mas ajudar, né? Eu gosto da palavra, ele te ajuda a gerenciar melhor. Curar não, porque, na verdade, esses processos emocionais, eles vão acontecer dependendo da época da tua vida. Se você estiver passando por uma situação muito difícil, vai vir padrões emocionais difíceis. Mas para quem pratica meditação, para quem já tem um hábito no cérebro de estar aqui e agora, isso vai ser muito mais tranquilo do que uma pessoa que não tem esse hábito. Não que essa pessoa que pratica meditação não vá passar pelo desconforto, mas vai gerenciar isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. E em quanto tempo a pessoa pode adquirir esse hábito? Naturalmente, depende do seu esforço, né? Se você fizer a cada 15 dias, o hábito vai demorar mais a chegar. O que as pesquisas falam, né? A gente consegue ter resultados de neuromodulação em até 8 semanas, que no caso são 2 meses, você fazendo meditação todos os dias. Então, como é que a gente constrói um novo hábito? Com estímulos e repetições. Quanto mais você estimular com a técnica, mais você tem resultados de forma mais rápida. Mas você meditando de 5 a 10 minutos todos os dias durante 8 semanas, já é comprovado que você tem uma neuromodulação, ou seja, você constrói outras respostas no seu cérebro que vão ser conduzidas com comportamentos mais assertivos. Sara, voltando aqui um pouco para o começo da nossa conversa, quando a gente fala sobre a psicologia como algo preventivo. A mãe já pode olhar para o filho a partir de que idade e dizer assim, olha, é importante que meu filho a partir dessa idade seja acompanhado por um psicólogo. Não é apenas esperar uma demanda, né, que o filho pode trazer, ou de um bullying na escola, algum outro aspecto específico da demanda do filho, mas fora dessas demandas, é factível a gente dizer que toda mãe pode se preocupar a partir de determinada idade, se preocupar não, né? A partir de determinada idade, inserir o filho num acompanhamento psicológico. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre isso. Sim. Por quê? Porque dentro do contexto da ciência humanista que está dentro da psicologia, tudo é muito subjetivo, né? A gente está aqui trabalhando com uma cultura de uma cidade onde a psicologia ainda é um processo que não é preventivo. Mas respondendo a sua pergunta de forma direta, o ideal é que o processo de construção da nossa personalidade, ele acaba aos 12 anos, mais ou menos. Então, a partir dos 12 anos, se você percebe alguma dificuldade a mais, é importante que você já comece a levar no psicólogo. Sara, eu percebo antes. Leva antes. Mas se você está percebendo alguma dificuldade de interação, ou se você está percebendo alguma dificuldade em casa, ou se você quer potencializar alguma coisa que você percebe no seu filho, mas que ele não está conseguindo, leva para um processo terapêutico. Não precisa só porque ele está com alguma demanda, mas meu filho é bom em matemática, mas ele não está conseguindo participar das Olimpíadas ou desenvolver isso na escola, mas eu sei que ele é bom porque em casa ele está conseguindo ali, meu filho ele é bom em artes, mas ele não consegue se expressar, ou eu não estou conseguindo fazer com que ele expresse isso, talvez por causa da minha rotina de vida.
Então vamos levar no psicólogo. A psicóloga também ajuda não só o filho, mas a mãe a lidar melhor com isso. Então eu acho que é por aí, nessa fase dos 10 aos 12 anos, eu acho que a gente já pode estar engrenando aí nesse processo. E aí, lá no outro ponto, nunca é tarde para começar um processo terapêutico, né? Ah, é verdade. Nossa senhora, eu sempre pergunto nas minhas palestras, quem faz terapia? Aí eu falo, gente, como vocês vivem sem terapia? Porque toda semana eu tenho lá o meu dia de organização da minha mente. Às vezes eu não tô com nenhum problema assim tão grande, mas é lá que eu vou organizar, ver quais são os meus projetos, o que eu tô fazendo. É como se fosse a hora que eu tô ali comigo mesma, dando check nas coisas. Então, é muito importante que a gente se abra às coisas novas, que a gente se abra a enxergar, porque eu sempre falo, a gente vive 24 horas do dia com a gente, mas parece que a gente não se conhece, que a gente não se conecta com a gente. Então, a pergunta é, por que não me conectar comigo? Por que não me ver? Por que não me abraçar, me acolher, ver as minhas dores, observá-las, entendê-las, perdoá-las? Tem gente que, na sua opinião, tem medo de se ver? Assim, medo de maioria. enfrentar suas duas amargas? A maioria das pessoas. Porque é um terreno que não é palpável. É como se você estivesse num porão escuro. O que eu vou encontrar lá? Qual é o monstro? Então, como não é palpável, como a gente não tem essa educação desde o início, é muito complicado a gente tentar ir lá sem saber o que vai acontecer. Mas eu sempre digo, é seguro, é lindo o processo, depois fica tudo mais iluminado e você vai construir-se assim de forma muito mais segura, mais amorosa, mais leve. E dentro desse processo, doutora Sara, aí eu já acompanhei alguns conteúdos em que há uma proposição de você chegar até a sua criança interior. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho tão interessante, né? Você ter esse encontro, você vai buscando você com você mesma. E não é só fazer aquele exame de, minha vida foi assim, eu lembro disso em determinado momento. É você realmente, talvez, visitar suas memórias, né? Visitar a sua história, honrar a sua história, né? Na verdade, essa técnica da criança interior é uma técnica vinculada à psicologia transpessoal trazida pelo Jung, né? O Jung, ele fala de uma nomenclatura técnica na psicologia que chama arquétipos. Esses arquétipos são figuras importantíssimas para a nossa cultura humanitária. Então, a criança sempre vai ser aquele lugar nosso de poder, de leveza, de tranquilidade, de espontaneidade. Quando a gente te leva a esse processo, eu quero que você se encontre com esse lugar. Aí você pode me perguntar assim, não, Sara, mas tem gente que passou por uma infância muito difícil, né? Sim, e às vezes eclode isso. Porém, contudo, você está curando esse processo, porque a criança sempre vai ser símbolo dessa espontaneidade. Então, quando eu te levo para vivenciar esse trauma, essa dificuldade, eu estou dizendo assim, ei, é seguro, você pode ficar espontânea, isso já passou, tá tudo bem. Ou quando você passou por uma infância muito boa, mas com a vida adulta, você começa a mudar de comportamento, ficando mais estressado, com muita dificuldade, o que acontece? Você lembra de quem você é, então você vem com aquela espontaneidade, com aquele poder pessoal. Então a técnica da criança para mim é uma das melhores, porque ativa na gente a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade, a nossa coragem, menos julgamento, eu tô aqui, eu mereço, eu dou conta, tá tudo zerado ainda na minha vida, eu ainda não errei em nada, então eu vou lá, eu vou conseguir. E se eu for errar, não tem problema, porque eu sou humano, só que eu vou ter mais cuidado para errar menos. Como é essa técnica? A gente te coloca em relaxamento, tá? E aí eu vou pedindo para você lembrar de momentos da sua infância felizes. De como que você era, seu cabelinho, como que você andava, você corria, você ficava mais quietinha, por que você gostava de brincar mais? Qual era o espaço que você ia mais, que te coloca memórias, te faz lembrar de coisas gostosas? Qual era o bolo, a comida preferida? E aí você vai entrando em contato e observando como você se sente em relação a essa criança. E aí você vai observando essas emoções, trazendo essas emoções. E aí tem um momento onde eu peço para você, com a roupa que você tá lá, entrar em contato com essa criança.
E aí essa criança te vê. Outras vezes ela se assusta, outras vezes ela se emociona, outras vezes ela dá o braço e pede colo. E aí é o momento onde você vai acolher esse processo, tudo que você passou na infância, todos os momentos que você não olhou para você, todos os momentos onde você duvidou do seu potencial. E é um momento muito forte, muito amoroso, onde você se perdoa, onde você entende o seu poder, você percebe a sua autenticidade, que você não precisa ter medo do julgamento do outro. É fácil viver, porque para a criança é muito fácil viver. É só ela tá bem, ela existir, é espontâneo. A gente que é adulta, a gente parece que faz força para viver, para estar sempre ali, né, tentando resolver um problema. E por falar em tentando resolver um problema e outro, esse mundo que tá muito agitado, que tá muito perigoso, né, que tá muito inseguro, que tem demandas demais, que tem estímulo demais. Como é que esse mundo pode impactar nós que estamos aqui, essas gerações que vêm, né? E dentro desse contexto de você precisar prestar atenção em você, se cuidar para você não enlouquecer diante de tudo isso. Esse é o nosso maior desafio hoje em dia, Nádia. É a gente conseguir ter momentos onde a gente vai se limpar, se higienizar. Detox, para usar uma palavra assim bem. É por isso que o processo terapêutico para mim é muito importante, porque esse pode ser um dos momentos para quem não tem disciplina de meditar todos os dias. A atividade física também, é importante a gente falar sobre isso, que a atividade física também é esse detox, onde o teu corpo libera vários hormônios e vai aliviando alguns processos. Então, é sempre muito importante em que a gente entenda que hoje em dia, a gente precisa estar tendo rotina de autocuidado, porque a vida pede, ela é muito acelerada e não tem como a gente passar por ela sem receber alguns atritos em relação a isso. Eu gosto de falar muito que a vida é como se fosse um sofá novo que você compra. Mesmo que você limpe ele, que você tenha cuidado com ele, você vai utilizar ele. Então ele vai ali se deteriorando com o tempo. Mas você pode escolher como você vai se deteriorar, que é o nosso processo de envelhecimento. Se cuidando, zelando por esse sofá, tendo mais cuidado com ele, ou você vai deixar ele lá jogado, sem lavar, sem fazer a manutenção. É pensar na gente de uma forma muito integral, onde a gente vai sempre estar cuidando da nossa rotina, do nosso ambiente, da nossa espiritualidade, para quem tem isso como cultura, porque isso é um ponto muito importante. Existem grupos na Dinamarca que são ateus e eles estudam como a fé, como a espiritualidade tem impacto no nosso cérebro. Ou seja, até quem não acredita na espiritualidade percebe o impacto que ele tem a nível biológico e químico no nosso cérebro. Imagina para quem acredita realmente. Imagina para quem acredita realmente. No episódio anterior, a gente falava sobre como a fisioterapia impacta de forma positiva a vida das pessoas. Eu imagino que a psicologia também. Então, para a Sara, psicóloga, qual é o prazer de lidar com essas pessoas, ajudar essas pessoas e saber que o seu trabalho também salva vidas, impacta vidas de forma positiva? Nossa, a psicologia para mim é o meio pelo qual eu aprendo a amar mais as pessoas e eu ensino as pessoas a amar mais elas e o outro. Na verdade, para mim, como Sara, antes de ser psicóloga, é o meu grande desafio de presença. É onde eu encontro com dores, eu valorizo a minha vida e eu, a cada dia que passo, percebo o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é misericordiosa com a gente. E no contexto da psicologia em si, das terapias em si, eu acho que é um processo onde, se as pessoas elas tiverem abertura, se elas tiverem disponibilidade íntima, o processo terapêutico de autoconhecimento, ele transforma vidas. Mas a gente precisa ter coragem para se vulnerabilizar, para se humanizar e para aprender a nos amarmos assim, uns aos outros. Doutora Sara Damasceno, psicóloga, muito obrigada pela presença aqui hoje no nosso Pode Saúde Pi. Prazer em receber. Obrigada. Nada. Agradecer também a você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso Pode Saúde Pi. Muito importante, né? Que você curta, compartilhe esse vídeo para que a gente tenha cada vez mais inscritos no nosso canal. Agradecer aos nossos parceiros, ao Hospital Flávio Santos, Unifício Saúde e Salos Telesaúde Humanizada, que fazem também acontecer o nosso podcast. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.